Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu resolvi fazer essa live aqui com vocês, que é para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acho difícil a gente colocar em post. E eu acho mais fácil explicar para vocês aqui numa live. Então, vamos lá, eu quero falar com vocês a respeito de precificação. Para a gente precificar bem o nosso amigurumi, o que a gente precisa? Eu vou começar meio que de trás para frente, eu fiz uma colinha aqui para eu não me perder, para eu conseguir explicar direitinho isso para vocês. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente vê, se você entrar lá no Elo7, por exemplo, citar só essa plataforma como exemplo, e pesquisar lá amigurumi, você vai ver talvez duas artesãs diferentes fazendo o mesmo amigurumi, vamos supor um cachorrinho amigurumi. Uma tá cobrando 60, a outra tá cobrando 180. Por que essa diferença de preço tão grande? Essa diferença, ela pode acontecer, pode não, ela acontece, lógico. Pelo seguinte, essa que está cobrando 60, com certeza ela está usando aquela regrinha antiga que muitas artesãs usam para todo tipo de artesanato, que é a questão do vezes 2, vezes 3, vezes 4. Como que funciona isso? A pessoa vai lá, compra o material, aí ela faz o amigurumi dela. Ah, tá, gastei 30 reais de material, de linha, de fibra, de olhinho e tal, o material todo ficou em 30 reais. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 2 e coloco o preço de 60 reais, porque daí eu tô lucrando 100%. Isso não é verdade. Então, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração vários custos que a gente tem na produção desse amigurumi, não é só material. Então, o que a gente vai ter que fazer para fazer uma precificação? Então, como que eu faço? Primeira coisa, lógico, matéria-prima. Isso aí é o que todo mundo faz. Então, você vai lá, vai pegar a matéria-prima que você usou, que você comprou, pega a notinha na loja com os valores certinhos que você pagou por cada um dos produtos que você comprou para fazer o seu amigurumi. E aí, como que a gente vai fazer o cálculo de matéria-prima? O melhor jeito que tem é a gente ser chata e ir lá e contar. Mas como que a gente conta? Então, por exemplo, se você fez... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Você foi lá, você quer fazer um coelhinho desse. Aí tá lá na receita que você precisa de um novelo de linha para fazer o coelhinho. Quando você for precificar, você não vai colocar o preço de um novelo. Como que você vai calcular? Você pegou o novelo aqui, ó, fechadinho, que você trouxe da loja. Você vai, aqui no novelo tá escrito, ó, esse aqui, por exemplo, que é o amigurumi soft, tá escrito aqui que ele pesa 65 gramas o novelo. Você vai fazer o seu amigurumi normal. Terminou de fazer o amigurumi? Pega o seu novelinho, coloca na balança e vê quanto que ele tá pesando. Então, vamos supor, depois nessa segunda pesagem, você colocou na balança, ele tá pesando 30 gramas, então significa que você gastou 35 gramas de linha. Aí você vai fazer uma regrinha de 3 simples para saber isso em reais, quanto foi que você gastou de linha para fazer o seu amigurumi. A mesma coisa vai valer para a fibra. Os olhinhos você vai calcular por unidade, se você for usar olhinho com trava, e assim vai para cada um dos materiais. Segunda coisa que você tem que calcular, essa aqui é o bichão, é o custo da mão de obra. Como que a gente calcula a mão de obra? Vamos supor não, vamos trabalhar com essa realidade. O salário mínimo hoje no Brasil é de R$ 1.100. Então, fazendo a conta mínima, nós estamos pensando em salário mínimo, vamos fazer a conta mínima aqui. Você tem R$ 1.100, que é o valor do salário mínimo. De acordo com as leis trabalhistas, são 44 horas semanais de trabalho. Então, o que a gente faz? Você pega esses R$ 1.100, você vai dividir por 4, que são as 4 semanas do mês, e depois esse valor que você pegar, você vai dividir de novo pelas 44 horas que você vai trabalhar na semana. Isso eu tô colocando dentro da regra da lei, entendeu? Então, tipo, cada um vai fazer sua conta, vai fazer seu cálculo. Se você quer ganhar 3, 4, 5 salários mínimos, você vai colocar o valor lá e vai fazer essa divisão. Então, você pega o valor que você quer ganhar, aqui a gente está fazendo a conta em cima de um salário mínimo, vai dividir por 4 semanas e depois você divide pelas horas trabalhadas na semana. No caso aqui, dentro das leis trabalhistas, 44 horas por semana. Aí, eu cheguei num valor aqui que foi de R$ 6,25 a hora. Então, isso aqui é o valor da hora trabalhada para quem quer ganhar salário mínimo
com amigurumi. Agora, como que eu vou jogar isso na minha conta de precificação para saber o preço, o custo da minha mão de obra em cada amigurumi? Então, a gente vai fazer o seguinte. Pega o seu celular, tem uma ferramentinha lá no relógio que se chama cronômetro. Você vai abrir o seu cronômetro e vai cronometrar a execução do seu amigurumi. Ah, mas meu filho me chamou. Ah, eu parei para ir no banheiro. Ah, eu parei para comer. Ah, não consigo fazer um amigurumi num dia. Não interessa. Cada vez que você tiver que parar, você vai dar um parar lá no seu cronômetro para começar de novo depois. Vai fazer o que você tem que fazer, depois você volta, abre o seu cronômetro de novo e dá um continuar lá no seu cronômetro. Quando você terminar a sua peça, não interessa se isso levou 3, 4, 5 dias, você vai pegar aquele tempo total que deu no seu cronômetro e vai multiplicar por R$ 6,25. Aí você vai ter o custo da mão de obra. Isso é importante porque a gente pensa assim, fala, ah, não, vezes 2 e tal, eu já tenho o custo da mão de obra, já tá bom. Não tá, gente. O amigurumi, o mais caro dele na produção do amigurumi é a mão de obra, porque ele é trabalhoso. Você não vai conseguir, assim, se for fazer um amigurumi mais elaborado, com mais detalhes, você não vai conseguir fazer num dia. Então, você tem que levar isso em consideração. Você pegar 25, 30, 40 reais de material, multiplicar por 2 e achar que 30, 40 reais vai pagar a sua mão de obra, não vai. E o outro problema que entra em questão aqui é o seguinte: e se por acaso você ficar doente e tiver encomenda e precisar contratar uma pessoa para te ajudar? A pessoa não vai topar ganhar 20, 30, 40 reais. Ela vai, se ela for uma pessoa assim, honesta com o trabalho dela, ela vai cobrar a hora trabalhada dela naquilo ali. Então você tem que levar isso em consideração. Isso aqui é uma segurança que a gente tem e é o que mais pega na hora de fazer a precificação. É aqui que o pessoal erra bastante. Aí entra a questão dos custos fixos e custos variáveis, porque os custos fixos, eles independem da produção, eles independem do tanto que você faz de amigurumi por mês, ou por semana, ou por dia, independe, isso é fixo. O que é fixo? Água, luz, internet, aluguel, então tudo isso é custo fixo. Você tem que fazer um levantamento de tudo isso daqui, aí a partir da cronometragem que você fez lá, do seu amigurumi, vamos supor, você cronometrou um coelhinho desse aqui, deu que você precisa de 5 horas para fazer um coelhinho desse e você trabalha 10 horas por dia. Então, teoricamente, você faria 2 por dia, entendeu? Então, em 5 vezes 4, 20 dias do mês, você faria 40. Então, você vai pegar os seus custos fixos, aqueles custos que você calculou, e vai dividir por 40. Para cada um deles levar um pouquinho desse custo na hora de fazer o preço, entendeu? Aí o que acontece? Quando você tem este valor todo calculado aqui, você vai ter um valor X do seu amigurumi, aí você vai jogar o seu percentual de lucro. O que eu aconselho? Pesquisa. Por exemplo, tem amigurumis que são super complexos, super detalhados, você pode usar um monte de material diferente, você vai ter um custo de material muito alto, é difícil de fazer, então você vai ter um custo de mão de obra muito grande também com ele. Aí quando você fizer sua conta, para você vender e ter um lucro ok, vamos jogar assim 30% de lucro, 30%, eu tô jogando assim um lucro ok para você não desanimar na vida. Ele vai ficar muito caro ainda fica muito caro. Então, o que eu aconselho a fazer? Dá uma pesquisada, dá uma olhada, entra nesses grandes marketplaces, no Elo7, Mercado Livre, não sei, tem pouca coisa lá, mas não é o forte deles, não tem tanta coisa de amigurumi. Mas vê mais ou menos o preço que o pessoal está cobrando, entendeu? Aí vai do seu julgamento. Compensa para você baixar a sua margem de lucro ou baixar um pouco no seu material para poder chegar nesse preço, para poder concorrer? Se compensar, beleza, você não vai lucrar quase nada, você vai lucrar, sei lá, 10, 5%, mas você está fazendo porque você gosta de fazer aquilo. Ou você acha que não vale a pena. Se você achar que não vale a pena,
Faz esse produto para ser vitrine. Bota lá na sua vitrine, põe no seu Instagram, põe na sua rede social, divulga e prioriza para a venda aqueles que você consegue ter um lucro justo. Porque eu não acho assim que menos de 30% de lucro vale a pena, porque este lucro ele vai servir para você reinvestir no seu trabalho. Então é para você comprar uma agulha melhor, é para você investir numa matéria-prima melhor e aos poucos você ir conseguindo fazer amigurumis mais aprimorados e poder até cobrar um preço maior e subir um pouco sua margem de lucro. Então, concluindo essa questão, o que a gente pode ter? Quando você vai precificar, você tem que... Eu no começo aqui, eu fazia isso aqui no Excel, fazia planilhinha no Excel lá e ficava jogando esses valores, uma planilha para cada amigurumi, era super complicado, então chega uma hora que você desanima, que você tá com um monte de encomenda, você não tem tempo de ficar alimentando aqueles dados ali, então você já vai meio que no chute da experiência, coisas que você já fez parecido, fez similar, então você joga o preço mais ou menos, aí depois você vai fazer... O cliente te pede um monte de personalização lá, então você acaba tendo um monte de problema porque você paga para trabalhar. E hoje em dia, eu já consigo organizar isso melhor com aplicativos. Então, a gente tem hoje aplicativos que fazem esse grosso aqui pra gente. Por exemplo, outro dia, não sei se eu citei se foi nos stories ou se foi no feed mesmo, numa postagem, um aplicativo que chama Apreço. Esse é o que eu uso, porque eu acho ele bem intuitivo, é muito facinho de usar e ajuda bastante mesmo, é bem bacana. Você consegue ter um preço legal, calcular o preço legalzinho ali. E um aplicativo bem bacana também, que o pessoal do Amigurumi usa bastante, é o da Crochetland, que é da Bruna, que é um aplicativo bem legal também. O ícone deles é uma girafinha bem bonitinha, assim, se vocês procurarem lá na App Store, vocês vão ver facinho, vocês conseguem achar lá. São 2 aplicativos gratuitos que fazem esse cálculo para você. Então, a única coisa, o único trabalho que você vai ter é de fazer esse levantamento de valores. Você vai ter que levantar os seus custos, você vai ter que levantar os valores dos materiais e vai ter que botar o valor lá da sua hora trabalhada. O resto o aplicativo calcula e faz para você. E aí você consegue trabalhar dentro dessa questão do lucro. Então vamos supor, se eu falei lá no começo que a mão de obra, a hora trabalhada, é a parte mais cara do amigurumi, então fica fácil a gente concluir que quanto menos tempo a gente levar fazendo o amigurumi, mais a gente consegue aumentar a margem de lucro nele. Então, esse coelhinho aqui, por exemplo, que é o que eu falei lá de 5 horas, ele é possível em 4 ou 5 horas de trabalho. Então, se você for jogar o salário mínimo, 5, vamos arredondar, vamos fazer em 6, sei lá quanto, 5 vezes 6, 30. Então, daria R$30 de mão de obra, mais, sei lá, uns 10, 15 reais de material, 45. Então, você consegue fazer um preço nele competitivo, e jogar uma margem de lucro um pouquinho maior. Então, é mais ou menos essa lógica. Recapitulando, custos fixos, dividir por peça o valor que deu, mão de obra, fazer o cálculo da sua hora trabalhada e material, calcular o consumo de cada amigurumi. Então, é basicamente isso para você conseguir precificar e aí na questão do lucro você trabalha aquilo que você acha mais justo para você, certinho? Quem não conseguiu ver a live vai ficar gravada, se quiser ver de novo depois. Eu vou tentar fazer um post no feed para poder resumir um pouco isso, porque isso é um assunto bacana, é um assunto interessante da gente conversar, principalmente quando você quer sair do amadorismo no crochê e no amigurumi e partir para uma situação mais profissional, tá bom? Então eu vou agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo, pessoal que esteve aqui comigo agora, eu vou agradecer a vocês e semana que vem a gente tenta estar aqui de novo com vocês, trazendo mais um assunto. Geralmente nessas lives eu vou trazer assunto de empreendedorismo, assunto de profissionalizar o trabalho para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo.